tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Bom feriado, hoje dia 1 de maio, espero que esteja a aproveitar o seu feriado da melhor maneira, assim como eu estou aqui a aproveitar este feriado, a fazer-lhe companhia, aproveito que está em casa e veja o consultório. Hoje vamos falar de varizes e com certeza que muitas das nossas telespectadoras, eu digo muitas porque isto afeta mais as mulheres, já vamos perceber, mas muitas e muitos dos nossos telespectadores com certeza convivem com este problema, por isso faça parte desta conversa, ouça-nos nesta primeira parte e na segunda parte pode participar. Já sabe que os contactos para participar no consultório estão no nosso rodapé, quer o número de telefone 229538525, quer o nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Para falar então das varizes, hoje vou apresentar a minha convidada aqui em estúdio, a doutora Joana Carvalho, é cirurgiã vascular. Bem-vinda, senhora doutora. Muito obrigada, bem disposta? Tarde. Sim, claro. Com algum calor, não é? Que está aqui no estúdio. É, está um Eu aproveito sempre para me queixar aqui do calor que passamos aqui neste estúdio. Que valsam os nossos telespectadores que quando ligam nos dão assim uma lufada de ar fresco e nós ficamos mais arejadas. Bom, vamos então falar de varizes. Doutora, vamos começar por perceber o que é que são, porque há muitas pessoas, posso lhe dizer que provavelmente eu antes de fazer este programa também confundia, aqueles derramezinhos que nós temos, não é? Temos com alguma naturalidade, vemos nas nossas pernas derrames e confundimos um derramezinho com varizes. Na realidade, são coisas diferentes. Um derrame pode evoluir para uma variz, como é que é? Exatamente, há realmente, do ponto de vista geral, uma grande confusão entre esses derramezinhos, que infelizmente afeta a maior parte de nós mulheres, principalmente por uma questão hormonal. Lá estão as hormonas, exatamente. Doutora. Eu aqui digo sempre que as hormonas não cabem de nós. Não cabe de nós, é verdade. É verdade, os homens... E das nossas pernas, neste caso. E das nossas pernas, os homens safam-se sempre destas coisas. É, estão sempre mais protegidos do que nós. Não estão? Mas eles também têm varizes. Era o que eu lhe ia dizer, falamos mais à frente dos homens. Sim, falando da diferença, realmente uma coisa são esses vasinhos, que habitualmente as pessoas chamam de derrames, aranhas vasculares, que são coisinhas da pele. Estão no meio da pele e são pequenos vasinhos que não são varizes. Muito bem. Não dói, não tem qualquer problema? Não tem qualquer problema, além do impacto estético, que a nós já é um problema que chega, não é? É isso, é celulite, é estrias, é aqui já é muita coisa, tudo junto. As varizes são veias dilatadas, portanto, são veias dilatadas que são tortuosas e são aqueles papos para fora, também são altamente inestéticos, mas que são, além da parte estética, têm realmente uma componente importante no prejuízo da saúde. Podemos considerar uma patologia? É uma doença. Pronto. As varizes fazem parte, são um sinal de doença venosa crónica, que além de varizes tem outros sinais e outros sintomas que podem aparecer. Muito bem, portanto falamos de coisas diferentes, deixamos os derramezinhos mais para as questões estéticas e aqui vamos então entrar na questão da doença venosa. Eu sei que existem diferentes tipos de variz. Exato. As varizes são umas e a definição é aquelas que se veem à vista desarmada e que fazem papo. Contudo, há muitas pessoas que não têm varizes evidentes, mas têm doença venosa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquelas veias principais, estamos a falar das conhecidas veias safenas, que estão habitualmente na origem das varizes, muitas vezes estão doentes, apesar de ainda não terem dado origem às varizes propriamente ditas, àquelas que se vêem. É aquilo que normalmente as pessoas chamam de terem varizes internas. É um contrassenso, porque a definição de varizes é quando ela está algo que nós vemos. Para fora. Mas para as pessoas também entenderem, é quando as veias internas estão doentes e então dizem que têm varizes internas. Varizes internas, sim. Essas não se veem, como é que elas dão sinais? Dão sinais, sim. Além do sinal óbvio que é o aparecimento de varizes, há vários sintomas que podem surgir. O inchaço, a dor, a sensação de peso, o cansaço na perna, tudo isto principalmente ao fim do dia, alivia quando as pessoas se deitam e também agrava muito com o calor.
Portanto, estamos a entrar na fase do calor, em que os sintomas da doença venosa começam se agravam e as pessoas começam a queixar-se mais. Olha, eu e a doutora, se tivéssemos varizes aqui nesta estufa que está este estúdio, já estávamos aqui com as varizes. Senhora doutora, a verdade é que esta doença venosa afeta 40%, cerca de 40% das mulheres portuguesas. Isto tem impacto, obviamente, na vida destas mulheres. Claro. A todos os níveis. A todos os níveis. Não só aquele que nós já falamos, que para uma mulher é sempre importante. Sim, a questão estética, que claro. A questão estética, ninguém gosta de sair à rua com uma saia e ter varizes evidentes. Claro. Aliás, logo aí limita o uso muito de saia, o uso de saia. A ida à praia, muitos pacientes chegam mesmo, já não me lembro a última vez que fui à praia, porque eu não me sinto bem, não consigo pôr-me em biquíni. Portanto, já temos aí uma limitação. Já temos uma limitação, mas além disso, a parte da saúde, os sintomas que ocorrem e as complicações que podem advir da doença venosa. E essas complicações, sim, algumas podem mesmo levar a um absentismo laboral. Que é grave, não é? Que é grave. E aí sim, tem impacto económico no país. Exatamente. É verdade que também leva muitas vezes às reformas antecipadas. Muitas vezes também leva. Uma das complicações mais temidas e que resulta da cronicidade e, portanto, das pessoas deixarem as varizes evoluir sem qualquer tipo de tratamento é o aparecimento de feridas na perna. E são feridas que custam muito a cicatrizar. Estamos a falar de doentes que às vezes andam anos em cuidados de penso, porque a parte mais importante, além do tratamento das varizes, é descansar a perna. E as pessoas a trabalhar não descansam. Não descansam. Fazem precisamente o contrário. Há um ciclo vicioso em que não se consegue cicatrizar a úlcera e realmente há muitas pessoas que acabam por pedir uma reforma antecipada pela limitação. Para evitarmos tudo isso, a que é que devemos estar atentas, principalmente as senhoras, depois também vamos falar na questão dos homens. As senhoras devem estar atentas ao quê e o que é que devem fazer para manter as pernas saudáveis, doutora? Pronto, antes de mais, há uma série de cuidados que todos nós temos que ter e que ajudam à prevenção do desenvolvimento de varizes. Há uma, doutora, antes se calhar de entrarmos na questão da prevenção, há uma que não podemos contornar, é o fator genético. Exato. Há uma carga aqui genética que é importante realçar, não é? Um fator que é não modificável. Não podemos mexer nele. Não podemos. É uma herança, é uma triste herança. É uma triste herança, mas que é muito importante e é um dos fatores de risco mais importantes. Quem tem varizes na família realmente tem um risco acrescido. Deve estar mais atento. De vir a ter varizes e deverá estar mais atento. E isso que fala realmente faz muito sentido, é o estar atento aos primeiros sinais. Muito bem. Porque quanto mais precoce for o tratamento, melhores são os resultados. Claro. Quando falamos em varizes, falamos em que idades é que é mais comum as varizes aparecerem? Habitualmente, na década dos 20, década dos 30, há pessoas que têm varizes até mais cedo. É muito cedo, não é? Agora, o que disse, de facto, é o estar atento aos primeiros sinais. Quem começa a ter sensação de peso, nas cansaço, inchaço, tudo isto que é mais ao fim do dia, que melhora quando se deita. São aquelas pessoas que dizem, eu chego a casa só me apetece pôr as pernas ao alto ou meter-me no chuveiro e molhar com água fria. Pode não querer dizer que tem doença venosa, porque todos nós temos direito a ter cansaço quando temos um dia preenchido e de muito tempo em pé, mas realmente é um quadro muito típico de doença venosa que deve alertar a pessoa para procurar aconselhamento médico. Idealmente deverá procurar o cirurgião vascular. No que se refere ao Serviço Nacional de Saúde, terá que ser um médico de família a referenciar para uma consulta da especialidade no hospital da área. E falando então de prevenção, o que é que as senhoras devem fazer para evitar as varizes? Um dos principais fatores de risco para a doença venosa é o excesso ponderal. E, portanto, controlar o peso é uma das coisas mais importantes. Numa população obesa?
Isto é muito importante. É muito importante, não só para prevenir o desenvolvimento, mas também mesmo o tratamento. Quando uma pessoa com um excesso ponderal vem à consulta com varizes, é muito complicado instaurar um tratamento adequado e fazer uma estratégia terapêutica adequada, porque vai ter um maior risco de complicações, vai ter um maior risco de recidiva, portanto, controlar o peso é muito importante. Outros fatores de risco para a doença e que, em certa medida, poderão ser melhorados é, por exemplo, as pessoas que estão muito tempo de pé. E há profissões que assim o exigem, não é? Exatamente. Ou, pelo contrário, pessoas que estão muito tempo sentadas. Nem uma coisa nem outra é benéfica. Portanto, procurar levantar-se um bocadinho, caminhar um bocadinho. Quem trabalha muito tempo em pé, se conseguir tentar esporadicamente descansar um bocadinho as pernas. Em alternativa, poder usar, por exemplo, uma meia elástica, que vai contrariar aquela hipertensão das veias que se faz sentir por estar muito tempo em pé. Ou, no caso, as pessoas que estão muito tempo sentadas, Exatamente. É igual, porque como estamos com a perna pendente, claro, a drenagem, portanto, o retorno do sangue das pernas faz contra a gravidade. Portanto, há sempre essa dificuldade, quer esteja em pé parado, quer esteja sentado. Mais alguma situação que devamos referir para a alimentação, por exemplo? É verdade que é importante também nesta questão das varizes? A alimentação também é importante, não só pela questão do peso, mas também uma dieta rica em fibras, está associada também a um controlo do desenvolvimento. E o sal? Qual é a importância do sal? O sal nas varizes não tem diretamente uma ação, tem realmente na saúde de forma geral, claro, porque provoca uma hipertensão arterial e também uma dieta muito rica em sal leva a uma maior retenção de líquidos. Portanto, o inchaço das pernas também se vai fazer sentir mais se não se tiver... Quem tem retenção de líquidos também tem mais tendência às varizes, ou não? Não, são coisas diferentes, mas podem coexistir. Exato. Até porque o inchaço é também um sinal de doença venosa. Eu acho que temos umas imagens para ver. Estava-me aqui a segredar ao ouvido a nossa Sara Lima, a nossa produtora. Temos? Onde é que estão, Sara? Exatamente. Por exemplo, é isto? Aqui o que é que estamos a ver? Aqui estamos a ver os famosos raios, ou derrames, ou aranhas vasculares, não são propriamente varizes. Mas isto pode virar variz? Isto não pode virar variz. Isto são coisinhas da pele que devem ser tratadas, principalmente. Mas trata-se de forma diferente. Trata-se de forma diferente. Antes de fazer qualquer tipo de tratamento, é importante, aqui o que se está a fazer é escleroterapia, que é o que vulgarmente as pessoas chamam de secagem. Isto é uma Isto é um tratamento, é uma seringa. Aquele tratamento consiste em injetar um líquido, sim, que vai colapsar aqueles vasinhos. Eles deixam de ter circulação e deixam de ser visíveis. É algo que nós fazemos no consultório. Apesar de ser com agulhas, é praticamente indolor. A agulha que nós usamos é muito fininha. Não gosto nada de agulhas, e tem um bom resultado. Mas antes de fazermos qualquer tratamento, é importante saber se não há as tais varizes internas que tenham que ser tratadas antes. Todas estas imagens são derrames, não tem a ver com as varizes. Mas podem coexistir com varizes propriamente ditas, saídas para fora, ou com as tais varizes internas. Portanto, como é que se diagnosticam as varizes? Estas vê-se facilmente, as que são viradas para fora também se vêem? Há coisas que é o que eu digo, eu não preciso de um exame para fazer o diagnóstico de varizes, nem eu nem ninguém, aquelas varizes que saem para fora. As tais varizes... E não temos essas imagens, não, das varizes para fora? A Sara Lima diz que vai arranjar. Sara é um espetáculo. Não precisávamos era de ouvir tu aí a abrires o computador. Espetacular. Vamos então já ter umas imagens. Portanto, essas que são saídas para fora são fáceis de identificar. Claro. Os doentes vêm e dizem que têm varizes. Agora, um doente que, por exemplo, chega à consulta e diz eu queixo-me de peso, cansaço, as pernas incham ao fim do dia, quando me deito fico muito melhor. É um quadro muito... E olho para as pernas do paciente, estão limpinhas, não têm nada. É um quadro muito típico de doença venosa. Sim.
o próximo passo a fazer é pedir um ecodoppler. O que é um ecodoppler? Muito bem. É uma ecografia. Muito bem. Mas não é do que uma ecografia. Para o paciente não é preciso preparação nenhuma, não é invasivo, não dói. Para nós, dá-nos muita informação. Muito bem. O que é que a doutora vê nesse... Permite-nos estudar aquelas veias, as tais veias internas, que a olho nu eu não consigo ver. Não só ver se tem alguma obstrução, mas também ver se estão a funcionar bem, se a circulação se faz bem e, portanto, ver se há ou não doença venosa, apesar de olharmos e não haver nada evidente. Porquê é que a doença venosa só acontece nos membros inferiores, ou não é verdade? A doença venosa acontece nos membros inferiores precisamente pelo que estávamos a dizer da circulação anti-gravidade. Muito bem. Nós temos dois tipos de circulação diferentes. Temos as artérias, que é o que leva o sangue bom e com oxigênio do coração para os diferentes tecidos, e temos as veias, que faz o contrário. Depois do sangue ter deixado o oxigênio e ter deixado os nutrientes, traz esse sangue para ser novamente oxigenado. Nos membros inferiores, esse retorno, portanto, dos pés para o coração, é antigravidade. Claro que é, tem que subir. Tem que subir. Claro. As veias, para ajudar este retorno, têm umas válvulas que vão empurrando o sangue. Quando estas válvulas não funcionam bem... É o que acontece. O que acontece é que o sangue começa a acumular-se. Claro. Começa a ir para outros raminhos que começam a dilatar e então começa a dar as varizes. Que fez esta explicação, ficamos todos a perceber. E agora temos uma imagem para ajudar, não é, Sara? Vamos lá ver. Exatamente. Aqui já temos um caso típico de varizes propriamente ditas. Nenhuma de nós precisa de um exame para fazer aquele diagnóstico, não é? Estou a olhar para este lado, doutora, não quero ficar de costas para cima, mas aqui neste painel vejo melhor. Pois, estas são muito fáceis, de facto. Estas varizes ainda interessa saber o quê? De onde é que aquelas varizes estão a vir? Nós, quando tratamos, queremos tratar não só o que vemos, sim, para termos um bom resultado, tirar as varizes, ter um bom resultado estético, curar os sintomas, mas também isto é curável, sim. Fica tudo direitinho outra vez? Quando ainda não há, naquele caso, ainda não há alterações da pele evidentes, não? pelo Isto menos... é um caso que ainda poderia ser... Bem pior, com complicações, se uma pessoa deixar a doença avançar, começa a haver alterações da pele, começa a ficar castanha, fragilizada, começa a poder abrir feridas e então aí é muito difícil conseguirmos restaurar um aspecto normal da perna. Voltamos aqui aos derrames. A Sara Lima estava a perguntar, variz ou derrame? Isto são derrames. Estes são derrames. Isto são derrames, Sarocas. Não, Sara. A Sara estava a perguntar se evolui para variz. Já perguntei, Sara Lima. Ela está ali preocupada com as imagens. Não, isto são vasinhos da pele. Portanto, não são estes pequenos vasinhos da pele que vão evoluir e aumentar para varizes. Pois não. O importante agora é falarmos, e se calhar, se quiseres voltar... Pronto, já não vamos voltar às imagens. Mas foi ótima a imagem que a Sara nos mostrou. Sim, eu nunca tinha visto uma situação daquelas. De facto, tem um impacto, tem um impacto visual muito forte. Naquela situação... Qual é o tratamento? Pois, vamos perceber então o que é que se pode, fazer. A dizer. Habitualmente aquelas varizes, quando estão assim exuberantes, não há outro tratamento que não seja removê-las, mas não é tão simples como isso. Para definirmos um bom plano de tratamento é preciso saber de onde é que elas estão a vir. Era isso que a doutora estava a dizer, Exato. Certo. Que é para quê? Para que o tratamento seja o mais definitivo possível, porque se deixarmos a fonte ou a causa daquelas varizes, daí a poucos meses o paciente está novamente com varizes. Muito bem. Na grande maioria das vezes, então, há varizes internas, as tais que não existem, mas que as pessoas entendem quando se diz assim, que estão na origem destas varizes. E essas veias doentes têm também que ser tratadas. E como é que se trata? Há vários tipos de tratamento. O principal é entender que é eliminar a circulação daquelas veias. Por estranho que pareça, e muitas pessoas perguntam, e eu vou ficar sem veias, para onde é que o sangue vai? Era o que eu lhe ia perguntar, e o sangue depois circula por onde? O sangue circula pelas veias profundas
que são umas veias muito maiores. Espetacular. E naquelas, o nosso corpo está muito bem preparado. Está muito bem desenhado. Quer dizer, bem desenhado estava se não tivéssemos varizes, não era? Mas pronto. Não pode haver perfeição, Mas não pode haver doutora. perfeição. E já muito perfeito é... Já muito perfeito é a somos natureza, todos, não é? E essas veias profundas que acompanham as artérias são as verdadeiras responsáveis pela drenagem mais importante dos membros Ainda inferiores. bem. Quer dizer que as que vamos tratar são Exatamente. Portanto, nós podemos remover estas Quando diz remover, veias, diz remover? digo remover Cirurgicamente, obviamente. Cirurgicamente, ou agora procurar, cada vez mais procuramos e há já uma data de técnicas disponíveis que são minimamente invasivas, em que nós não removemos as veias, Sim. mas vamos secá-las ou colapsá-las. Com que é? Com laser? Com laser, com radiofrequência, portanto com energia térmica, ou muito semelhante à escleroterapia, portanto à secagem que foi ali mostrada. A tal, em vez de fazermos injetável. com um líquido, fazemos com uma mistura de líquido e ar, que isto provoca uma espuma. Espetacular. E, portanto, conseguimos abarcar veias mais volumosas. Muito E aquilo bem. que vamos fazer é, a veia não é removida, mas é como se fosse, deixa de ter circulação. E o aspecto fica... E o aspecto, as veias grandes normalmente são removidas. Muito bem. As veias, as varizes grandes, os papos que fazem para fora, normalmente são removidos. Também podemos usar a tal espuma para os secar. Mas há algum risco de ficar com a pele marcada e, portanto, isso é utilizado mais em alguns pacientes que têm contraindicação para a cirurgia. Como é que é o pós-operatório destas situações todas? As pessoas recuperam bem destas situações ou não? Recuperam. É assim, toda a gente tem ou um familiar, ou um amigo, ou um vizinho que foi operado às varizes E é uma dor de cabeça. É uma dor de Pois, cabeça. essa é a ideia que eu tenho, veja lá. Teve um mês de Na cama, teve exatamente. com as pernas para cima, teve com ligaduras. Não é verdade? Graças a Deus as coisas evoluem, a medicina evolui e é possível, neste momento, operar varizes em ambulatório, em que a pessoa não fica internada. Então imaginem. Vai e vem no próprio dia e em poucos dias Está de volta. retoma a sua atividade habitual. Muito bem. Com estes métodos minimamente invasivos, há mesmo quem vá trabalhar em 1 ou 2 dias após Sem dor, a cirurgia, sem nada. dor, confortável e com uma ótima recuperação. E já pode E com voltar as à pernas praia. prontas para o verão. Exatamente, já pode voltar à praia e às saias. Podem voltar as varizes, mesmo depois deste tratamento? Há um risco, como em qualquer doença Certo. crónica, e começamos por dizer que é uma doença que se chama doença Exatamente, venosa crónica, crónica. como em qualquer doença, há o risco de recidiva. Este risco estará estimado sensivelmente em 20%. Agora, a maioria das pessoas que é operada, com um bom planeamento cirúrgico, com as técnicas que atualmente há, com a realização do ecodoppler, que há uns anos atrás não se fazia por rotina, e que agora fazemos sempre. Fazemos para planear tratamento, fazemos no bloco, no dia da cirurgia. Portanto, com um bom planeamento, a maioria das pessoas não volta a ter varizes. Muito bem, são ótimas notícias então. Exatamente. Então podemos dizer que temos solução para quase todos os casos. de Temos varizes. solução para quase todos os casos. Temos é que tratar no seguimento. atempadamente. Exatamente. Porque, como estávamos a falar daquelas alterações da pele, quando a pele fica castanha, quando há tromboflebites e, portanto, há formação de coágulos Sim. dentro das veias, as veias ficam aderentes, ficam duras, há algumas sequelas que nós já não conseguimos tratar. Mesmo fazendo uma cirurgia eficaz, bem-sucedida, que alivia as queixas do paciente, há algumas marcas na pele Vão que ficam ficar. como cicatrizes, é impossível regredir. Portanto, o bom mesmo é estar atento, Exatamente. atento aos fatores de risco, Tentar acabar com a modificar obesidade, aqueles que podem podemos modificar. Exato. Nós estamos sempre aqui a chamar a atenção
para os obesos, para as crianças obesas, não é? Temos que ajudar as cada nossas vez crianças a mais, não é crescerem incrível. com esta terrível doença que é a obesidade e assim estamos a prevenir também as varizes, veja lá. E vamos para um curto intervalo, senhora doutora? Faz-me Como achar companhia, melhor. não é? Sim. Na segunda parte faz-me companhia, aproveitamos, vamos beber um bocadinho de água, conversar mais um bocadinho e daqui a bocado então vamos receber os telespectadores. Deixe ficar por aí. Até já.